Oi, galerinha, tudo bom? Vamos para a nossa última aula de ciências dessa unidade. Nesta aula, gente, a gente vai ver um pouquinho sobre o que é o efeito estufa e o que é aquecimento global. Antes de vocês assistirem o vídeo, eu quero mostrar para vocês a diferença, tá? Efeito estufa, gente, é um fenômeno natural. Ele é super importante para o meio ambiente, por quê? Porque ele possibilita a vida, ele consegue armazenar o pouco de calor que a gente precisa. Lembra que nós temos, gente, uma camada de ozônio que reflete, não deixa entrar essa composição toda do raio solar, mas ela precisa entrar um pouquinho, ela precisa manter a temperatura do meu planeta. Então, esse é o efeito estufa, eu preciso dele, tá? Quando tem um aumento, tá, dessa temperatura do ambiente, o aquecimento global causado pela poluição, pela queimada, por nós, o que acontece? Nós aquecemos esse ambiente. O aumento do efeito estufa, ele é prejudicial para o ambiente, tá? Então, o efeito estufa é bom, mas quando eu tenho um aquecimento global que causa uma poluição, que aumenta a temperatura do meu planeta, aumentando esse efeito estufa, a taxa de aquecimento, aí ela é prejudicial. Veja um pouquinho o vídeo, daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais. As mudanças no clima são consequência do aquecimento do planeta. A maioria dos cientistas já acredita que é a ação nociva do homem sobre a natureza que intensifica a emissão de gases poluentes na atmosfera, elevando a temperatura da Terra. Vamos entender como isso acontece. A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa. Sem ele, o planeta seria muito frio e a vida das espécies estaria ameaçada. Podemos comparar com uma estufa usada no cultivo de plantas. Os raios solares passam gerando calor, que é retido pela estufa e ajuda as plantas a crescerem. Na atmosfera, os gases de efeito estufa permitem que o calor gerado pelos raios do Sol seja retido, como um cobertor sobre o planeta, mantendo a temperatura estável na média de 15 graus Celsius. Mas essa temperatura está se elevando na superfície terrestre por causa do aumento da concentração de gases na atmosfera, especialmente o gás carbônico, que é produzido a partir das queimadas em florestas e da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, que abastece os carros a gasolina e a óleo diesel. Outros gases também contribuem para potencializar o efeito estufa, como os gerados a partir das fazendas de criação de gado. Desde o início da industrialização até os dias atuais, a temperatura média da Terra já teria subido quase 1 grau Celsius. No ritmo atual, as previsões são de que a temperatura do planeta possa aumentar em 4 graus Celsius até 2100. Isso pode impactar ainda mais o clima, provocando derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, desaparecimento de áreas costeiras, temperaturas extremas, secas prolongadas, tempestades, furacões, inundações que afetariam a produção agrícola e ameaçariam a vida de espécies animais e vegetais. A China e os Estados Unidos são os países que mais emitem gases poluentes do planeta. O Brasil está em 7º lugar no ranking. Para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e limitar as mudanças climáticas, é necessário um esforço global. Todos os países devem se comprometer a reduzir o desmatamento e promover ações de reflorestamento, priorizar o transporte público de qualidade, ampliar a produção e incentivar o consumo de biocombustíveis, estimular o uso de fontes renováveis como as energias solar e eólica, modernizar os processos industriais para torná-los menos poluentes e mais, reduzir a produção de lixo, investir na reciclagem e reutilização de materiais e melhorar as práticas agropecuárias. Governos e setores produtivos da sociedade têm que fazer a sua parte. Mas cada um de nós também pode contribuir adotando hábitos de consumo sustentáveis, economizando energia e dando preferência ao transporte público. É importante ajudar na conscientização da sociedade e cobrar dos governantes o compromisso com as boas práticas ambientais para tornar a nossa Terra um planeta melhor de viver.
Agora, gente, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre modelos científicos e comportamento humano, tá? Então, quando a gente fala em modelos científicos, é o que é proposto pela ciência, o que a ciência fala. Ah, hoje vai chover, mas vai chover 70 milímetros. Por quê? Porque eles fizeram estudos. Dentro desses estudos, gente, eles descobriram que em 100 dias, 70 dias chove, tá? Então, são modelos científicos. No nosso dia a dia, a gente costuma falar mais vulgar. Ai, vai chover porque tá nublado. Ai, não vai chover porque não tem nenhuma nuvem no céu. Que foi o que aconteceu esses dias. Tinha uma nuvem no céu, de repente deu um vento, 2 horas depois começou a dar aquele temporal, tá? Então a gente confunde um pouco o que o cientista fala e leva em consideração com a nossa fala. Então olha essa tira que tem na apostila de vocês. Aquecimento global, você não pode confiar num cara com um programa de computador para prever o tempo. Aí ele vê lá na televisão, há 70% de chances de chuva hoje. Então é assim, como assim eu não posso confiar no cara que viu a previsão do tempo? Ele estudou, tem equipamentos para isso, nem sempre ele é correto, tudo bem, tá? Mas, tá, o nosso senso comum também não está correto. A gente fala, mas a gente erra também. Então tá um sol de rachar porque a televisão falou que vai chover, ele vai levar o guarda-chuva. Pode ser que chova, mas pode ser que não chova também. A gente tem que tomar bastante cuidado com esse senso, tá? Então lembrar que a parte científica, ela tenta ser o mais preciso possível, mas nem sempre consegue. Certo, gente? Aí ele fala assim, que foi o que eu acabei de falar para vocês. O que quer dizer 70% de chuva? Quer dizer que, gente, que não há pesquisa em 100 dias que eles analisaram de julho, sim, 100 dias, não dá em 100 dias em julho, né? Mas em 100 dias de estudo, 70 dias choveu e 30 dias não choveu. Ah, então foi um estudo, não que vai chover com certeza, tá? É uma previsão deste ambiente, como a gente viu na previsão do tempo na aula anterior. Certinho, gente? Agora é com vocês. Quero que vocês peguem a apostila na página 52 e respondam para mim essas 3 questões no caderninho de vocês, tá? É sobre essa diferença lá do senso científico do senso comum nosso. Tranquilo, gente? Anotem a diferença entre efeito estufa, um resuminho entre o efeito estufa e aquecimento global no caderno de vocês. Certinho? Tchau, tchau. Até semana que vem.